Vamos esperar a Laís. Vamos esperar só a Laís conseguir entrar, tá, gente? E aí, como é que vocês estão? Já temos uma perguntinha. Se der tempo, no final eu respondo algumas perguntas, tá bom? Vão guardando aí para perguntar no final. Deixa eu ver aqui, por que que ela não tá conseguindo? Ah, pronto. Aê, deu E aí, certo, tá? maravilhosa. Boa noite. Boa. Deixa eu desligar aqui tirar aqui esse computador. Tá. A gente estava para entrar por aqui, mas não apareceu o convite. Mas lá apareceu, mas tá Tá vendo bem? ótima, tá perfeita, maravilhosa, lindíssima. Ah, E aí, cadê o povo? então, tem vovó aqui, vem cá, vó, pra Thaís te conhecer. Vovó que veio ficar essa semana aqui, Ei, vovó! Que linda! com muita conta de Odara, e só anda pra cima e pra baixo com o carrinho. Aham, Foi exatamente agora. E aí, então, foi limpar, né? entendi, tá ótimo, maravilha. Mas já já eles chegam, né? Sim, sim. Então tá. Então vamos começar, que tem um monte de gente aqui ansiosa para saber da nossa história. Gente, então essa live de hoje é com a Laís. Nós vamos falar sobre o relato de parto dela, que foi uma gestação desafiadora e um parto lindo e com algumas emoções, né, amiga? Para começar, se apresente, fale mais um pouquinho de você. Agora entrei nos dois. Então, gente, boa noite. Obrigada, Thay, pelo convite. Meu nome é Laís, né? Eu atualmente não estou em Ilhéus, mas não, no período da gestação estava aí. Sou psicóloga, né? Trabalho para a Prefeitura de Itabuna e atualmente estou só na clínica, né? Pedi licença por causa desse período da primeira infância, digamos assim, de Odara, pedir licença mesmo para a gente conseguir se dedicar mais a ficar com ela durante esse período. É... E é isso. Assim, eu tenho Entendi. 30 quantos anos? Eu tenho 35 anos. É... E é isso, estou aqui para a gente Ótimo. sobre essa história, né, em relação ao parto. Eu comento isso e quando eu já compartilhei esse relato no meu Instagram, né, eu escrevi durante o puerpério e aí foi um momento mesmo de desafio até para escrever, porque chegava em vários momentos logo no pós-parto eu não conseguia ver nada, falar nada, porque eu começava a chorar e não conseguia mesmo elaborar tudo o que tinha acontecido. Mas aí, através da escrita, eu consegui fazer fluir algumas coisas, né? A palavra ela tem esse efeito. E eu tive uns retornos muito positivos em relação ao relato, de como outras mulheres puderam pensar sobre isso, repensar várias situações em relação a parir, a gestar.
e eu comentei isso, né, no grupo, e acredito muito que ouvir falar sobre o parto, sobre qual é, o que que tem de tão singular nessa experiência que a gente pode observar, né, nas nossas amigas, digamos assim, faz a gente se tocar de várias ideias muito comuns, né, em relação ao que é parir, que outras pessoas falam e não quem de fato passou pela experiência. Enfim, é um ato político, né? Falar e se posicionar dessa maneira, posicionar o nosso corpo no mundo desse modo. Então, parabéns imensamente por todo esse movimento que você faz, né? Volta e meia em relação a várias coisas. Eu estava vendo os vídeos dizendo assim, tá aí toda psicanalista. Falando sobre, né, a importância disso que o corpo apresenta, né? Inclusive na diagnóstica médica, de como esse corpo, essa presença em vários outros âmbitos é importante de ser escutado. E, enfim, estamos É aqui isso. para compartilhar, trocar ideia. Às Logo, vezes, você falou uma coisa aí muito legal, porque às vezes as pacientes me trazem assim, ai, você é uma psicóloga, e assim, a gente tem muito preconceito, né, com as questões de saúde mental, com os próprios sentimentos, a gente não sabe lidar com isso, até porque a gente foi silenciada a vida inteira. Então, não é no momento da gravidez e do parto que vai ser diferente, muito pelo contrário, aí que a gente é silenciada mesmo. Então, elas trazem muito isso, até nas questões de mulheridades no geral, em que a gente não tem com quem conversar, ou as mulheres têm medo, né, de ir no médico e não conseguem falar abertamente sobre o que elas estão sentindo. E acaba que as coisas não se resolvem. A gente vai criando e tampando ali o sol com a peneira, vai jogando as coisas debaixo do tapete e a gente não consegue realmente achar a causa, né? Então, isso é realmente muito sério e trazer essa visão das mulheres que passaram por isso, que vivenciaram, eu acho que é fantástico, assim, que eu sempre falo com as pacientes, olha, eu não tenho lugar de fala como paciente, eu nunca pari, mas o que eu percebo com as mulheres que gestaram e pariram são experiências muito únicas, muito singulares, muito misteriosas e que a gente foi perdendo essa prática com o tempo e que a gente precisa recuperar isso, né? E eu quero saber, então, você como psicóloga, como que você me achou? Lembrando que quando eu conheci Laís, Odara tem mais de um aninho. Quando eu conheci Laís, eu ainda não estava na clínica Criar, Criar não existia. Eu atendia numa salinha, num consultório alugado por hora, tinha pouquíssimas pacientes. Isso eu acho super importante falar, porque tem gente que acha que eu já cheguei assim, né? Não, com agenda cheia, não sei o quê. Não, eu comecei do zero, igual todo mundo, e muito pelo contrário, eu cheguei em Ilhéus sem conhecer ninguém, absolutamente. Então, às vezes, eu fico com essa dúvida de como as pessoas me encontraram nessa época. Me conta aí como é que foi. então, é responsabilidade total sua, né? Pelas marcas que você vai deixando nas outras pessoas que passam por vocês. E por isso chegou até mim. Mas, assim, qual era o meu objetivo? Foi minha primeira gestação, e eu já tinha mesmo, e eu volto para a questão do político, né? A gente vai se posicionando nas nossas escolhas, inclusive de quem que a gente quer que cuide de nós de uma forma política. Então, eu estava procurando uma médica, né? E negra. E aí essa era o meu farol. É uma pessoa que vai estar muito perto de mim durante esse período, que para mim é tudo novo, que tem várias ideias, várias inseguranças. Eu preciso disso aqui, porque são coisas com as quais eu me identifico e eu sei que vai, a partir dessa identificação, eu posso, né, me sentir mais à vontade, construir um percurso de gestação melhor em relação a isso. E aí eu conversando com várias pessoas, procurando na internet e sair dando a louca, né? Eu também tinha pouco tempo em Ilhéus e não conhecia Ilhéus, né? Eu morava em Itabuna, mas eu já sabia que eu não queria estar lá naquela rede de Itabuna por causa das referências contrárias, né?
E aí encontrei uma colega que ela era doula, né? Kari, Karine. E ela atuou com você no hospital, né? Aham. Eu disse para ela, eu estou procurando uma ginecologista, obstetra nesse perfil aqui. Você tem alguém? Você me indica alguém? Eu já sabia que ela trabalhava como doula e que ela fazia, né, um trabalho no hospital. Aí ela disse, Tainá, ela é maravilhosa. Aí eu fui no Instagram de Tainá, olhei assim e disse, é essa? Será? Então, contato logo de imediato, porque assim, eu tava, eu acho que com 3, 4 semanas. Foi bem no início da gestação mesmo. Não, acho que umas 4, né? Ou 5. Bem no início da gestação. E eu comecei a passar muito mal, né? A vomitar muito, enfim, tava muito mal. E aí eu fui logo procurar a melhor pessoa do universo. E aí, quando eu entrei em contato com a Tainá, ela me respondeu, assim, perguntou sobre exames, algumas coisas assim, se eu tinha alguma coisa, se eu já tinha feito algum tipo de acompanhamento e tal. Aí eu expliquei que não, que era a primeira gestação, que eu tinha acabado de saber e que eu estava justamente procurando. Aí ela me disse assim: estamos juntas. E nesse estamos juntas, vinculei. Eu disse: olha, eu acho que foi a escolha acertada. Né? Isso foi um papo no celular e quando a gente chegou presencialmente, enfim, de fato, foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. E foi assim que eu te encontrei na marca que você foi deixando no caminho que você tem passado, assim, em Ilhéus, né? As pessoas que você encontra, o quanto que você toca essas pessoas com cuidado mesmo, a ponto de dizer assim, ó, é ela, vá que é. De fato, Ah, isso me marca. Hoje eu estou muito emotiva. Estamos com algumas questões com outras pacientes que me tocam. É isso, me marca muito, assim, né? Eu falo que você falou da psicanálise. Eu tenho a minha psicanalista que me ajuda a conseguir lidar com todas essas questões, né? Que não é fácil, assim, ouvir tantas histórias e conseguir gerenciar todas essas questões. E hoje foi um dia muito marcante, assim, porque é muito difícil estar nessa posição de estar ao lado das mulheres em um lugar que não nos acolhe, né? Então, ouvir isso é realmente assim um acalento para vai, continua, não para, porque realmente é isso. E você falou da identificação. É tanto que hoje ainda me estranham, né? É muito difícil achar uma médica preta. Sendo obstetra, então, no cenário atual, ó, tem gente chegando. Cadê a fofinha? veio. Oh, meu Deus! Ei, titia! Esperta, coisa linda. E no cenário que a gente tá, né, ter uma médica preta que entende e acolhe nossas dores, realmente a gente não encontra. Mas espero que esse cenário mude e que eu esteja abrindo as portas para que outras mulheres como a gente consigam aí estar nessa rede, né? Escolher essa identificação com um farol, para fazer parte de uma rede de cuidado, para mim é algo muito significativo, sabe? Assim, porque a gente dá esse movimento, né? Várias pessoas, quando me pedem referência de psicólogos, inclusive, muitas vezes tem esse marcador. E aí eu faço questão de é Dedê, Dede, amor! da gente conseguir fazer mesmo essa articulação, de colocar para frente esse trabalho, de colocar para frente essas pessoas que é, a gente tem, né, essa dificuldade social mesmo de se posicionar nesse lugar, de ser reconhecido nesse lugar de uma pessoa que é competente, que faz, que, né, precisa provar e retificar de várias maneiras. Então, assim, acho que a melhor maneira é a gente fazer, de fato, uma rede, né, onde a gente coloque, né, os serviços, o cuidado, de um modo geral, que venha dessa rede, né, marcada por essa questão racial. Enfim, é um pensamento.
Maravilhosa, perfeita. E aí começamos então o nosso pré-natal com essa pessoinha que era um feijãozinho. E hoje está linda desse jeito. Mamãe, Mamãe! ela tá me vendo, né, na tela e tá aí a mamãe. Pra cá também, Ei, ó. titia! E aí você, como é que foi o primeiro trimestre? Eu sempre falo que assim, o primeiro trimestre é um grande desafio, né? E eu lembro que para você foi assim muito difícil. E Bem, aí? é, de um modo geral, assim, a minha gestação, ela foi tranquila, né? Se a gente for pensar nessa questão, né, de geral, né? É. Geral, os exames, a minha disposição, enfim. Mas o primeiro trimestre, ele foi muito difícil, porque eu comecei a vomitar muito tudo que eu comia, né? Nessa época, estava vegetariana, então eu só comia ovo das proteínas, e o ovo foi a primeira coisa que eu não quis comer nunca mais naquele momento. Então eu parei absolutamente de ter essa proteína garantida no momento que eu mais precisava, né? Então eu vomitava muito, não comia proteína e tudo que eu comia ia embora. Sentia um mal-estar muito grande, muito grande. E foi essencial, assim, cada intervenção, né? Cada ida daquela, porque as demandas do cotidiano estavam aí, né? De trabalho, de coisas a fazer, de coisas a responder. Foi um momento assim mais difícil para mim, porque Cauã estava aqui em Santo Antônio mais tempo e eu estava em Ilhéus sozinha. Então, logo nesse momento, né, aí a gente teve que ir fazendo vários arranjos. Ele ia mais vezes na semana, mas aí o trabalho chamava, então tinha que voltar. E eu ficava com medo de passar mal, já vinha todos aqueles medos. E veio a necessidade de refazer essas escolhas, inclusive da alimentação, né? Era uma coisa que a gente conversava com todo respeito em relação a essa escolha. A Tainá me deu algumas opções, por exemplo, de suplementação, né? Mas eu acabei optando mesmo por voltar a comer carne. Não comecei pela carne, fui comendo peixe, outras coisas, até com toda a influência de Cauã, que ficava insistindo ali, fazendo várias comidas, se dedicando para fazer um monte de comida. Eu comia e daqui a pouco voltava tudo para fora. Enfim, foi muito difícil em termos do bem-estar. Para garantir esse bem-estar, precisou de intervenção das medicações. Eu precisei de um esforço maior para poder manter uma rotina de alimentação. Mas eu tive todo esse cuidado, assim, principalmente de Cauã e de Thay, ali procurando. Quando eu passava muito mal, ela falava comigo, eu falava com ela, ela respondia: ó, oh, talvez esteja na hora de ir na emergência, né, para tomar um soro, fazer alguma coisa assim. Foi bem difícil, assim, essa parte do enjoo. Eu não imaginei que eu enjoaria tanto, assim, de passar mal mesmo e de precisar de tomar medicação, duas, né, combinadas para poder parar de vomitar, porque uma só não era suficiente. Então, eu tive desafios, mas não tive uma dificuldade de adaptação a essas coisas que eu precisei agregar, porque na minha mente era, olha, nesse momento que baixou tudo, né? Baixou várias coisas na minha nutrição. Eu tô fazendo uma pessoa dentro de mim. Isso é crucial. Então, vamos refazer essas escolhas, vamos reorganizar isso aqui. E aí foi assim. Tudo certo no final. Ó, mamãe. Ei, você quer participar, né? Você já tá falando. E foi isso. Teve um episódio de hiperêmese leve, que é quando a gente tem muitos vômitos na gravidez e é realmente difícil controlar, às vezes precisa de internação. Eu lembro que teve um dia que você vomitou tanto que eu falei: olha, nós vamos tentar fazer hidratação venosa aqui, fazer uma medicação venosa. Se não der certo, a gente vai precisar internar, porque você tá assim, desidratada, tá realmente, né, precisando aí de reposição. E aí, depois desse dia, a gente conseguiu ajustar as medicações e Cauã ali em cima.
né? O que a gente sempre fala da parceria, que isso é extremamente importante para a gente conseguir avançar, principalmente nos desafios da gravidez, né? Que às vezes a gente idealiza muito e não é nem tudo são flores. Então a gente precisa realmente de apoio da parceria, da família, para a gente conseguir passar por esses desafios. E depois do primeiro trimestre foi tudo mil maravilhas, né? Risco habitual, não teve nada, nenhuma complicação, maravilhosa. E aí, o que que você achou do restante? Muito na praia, eu morava praticamente de frente para o mar e eu tenho um cachorro pequeno, então todos os dias eu caminhava e fazia vários exercícios, assim, na bola. Eu retomei, tinha momentos que eu tinha disposição, tinha momentos que eu queria ficar dormindo. Então eu meio que respeitava esse processo, né? Eu já tinha uma prática assim, né, de atividade física antes da gestação, essa de ir para praia, porque eu não sou muito de academia, mas eu entendo a importância de você ter uma atividade física, né, para o corpo e para a mente. E o mar, ele me traz muito isso, sabe? Esse equilíbrio corpo e mente. E então, todos os dias, com a barriga gigante, eu ia para o rio, para a praia, e a gente ficava lá caminhando longas caminhadas. E aí foi muito bom, assim, esse período. Eu não te parei os enjoos, eu acho que foi no quinto mês, parece, né? É, lá pelas 18 semanas. Mas aí foi bem tranquilo, assim, já não tive mais. Depois vem aqueles desconfortos naturais do processo, que é a barriga grande, pesando. Eu tinha medo de ter cãibra, assim, sempre tive muita cãibra, mas tem a ver com exercício físico. Nesse período não tive. Mas, enfim, eu mantinha mesmo essa dedicação ao corpo, digamos assim, a cuidar desse corpo que estava ali gestando a preciosidade que está aqui na frente de você. Então, eu respeitava os momentos de descanso, mas eu insistia também em levantar, em fazer algum exercício, em dar conta disso. Vem, bem, senta aqui. Viu, papai? Tá tímido. Tá? Ah, você só gosta de filmar, né? Ei, amigo! Aparecer na câmera não, só filmar as pessoas. Oh, Mamãe o papai. mamãe aqui. Tadinha. Se retou. É, tá, bichinha. E aí foi isso, e a gente foi construindo esse processo, né? Com esse apoio todo. E como que foi o processo de escolher a doula? Quer um bebê? Não. Por quê? Acho que ela tá estranhando, que tá te vendo e tá vendo aqui, deve estar estranho pra ela, tadinha. Vai pra vovó, vai. Vai pra vovó. Quer o Dedê? Na rede nacional? Você me perguntou da doula, não foi? Foi. De novo, né? A mesma questão. Eu conheci a Karine, que era doula e tal, mas Karine é uma pessoa maravilhosa, excelente profissional, mas eu vou usar o adjetivo mesmo, é uma mulher branca. Então, eu não me identificava com ela, né? E aí tive muita dificuldade de encontrar a Andrea, minha doula maravilhosa. Tive muita dificuldade porque na época ela não tinha uma visibilidade, né, em relação ao trabalho dela. Peraí. Tá, fica à vontade. Vem cá. O que é que você ficou assim, retada? Olha o pé de bisnaguinha. É o pé do pai, isso aqui. Ó, o Pepe. Pepe. Quer o Pepe? Memém? O que é? Não tô entendendo. Então, assim, tive muita dificuldade com ela. Ela tá estranhando. Eu Bichinha.
aí, meu papai? Quer o quê? Bora montar de cavalinho? Vai montar de cavalinho? Bora. Olha o cavalinho ali. Olha o seu cavalinho. Eu conhecia por outras vias Tati, que também, né, entra no mesmo quesito. E aí ela postou alguma coisa, e de novo a rede social aí contribuindo, né, pra gente encontrar as pessoas. Ela postou alguma coisa e eu vi o perfil de Andréia, ela tinha marcado a Andréia. Eu disse, olha, achei alguém aqui. Logo em seguida ela fez uma roda, né, de conversa, algo assim que a gente sentou ali na beira do rio e todo mundo conversou. Marquei um momento com ela, a gente conversou. Ela me contou um pouco da trajetória dela, eu falei também qual era o motivo de eu buscar uma doula. E aí foi ótimo, foi excelente. A gente conseguiu combinar muita coisa. E ela é maravilhosa, meu Deus! Assim, hoje eu consigo ter E era a minha preocupação, eu consigo lembrar, retornar a narrativa do meu processo de parir, de gestar e parir. E percebendo o quanto foi importante essa rede que eu busquei e que vocês toparam. E a gente juntos conseguimos construir essa narrativa positiva em relação a essa experiência que necessariamente deveria ser positiva, sabe? Porque a gente está falando de uma pessoa parindo outra pessoa, né? E isso é muito complexo e muito intenso. Então, ter uma rede de apoio dessa maneira constituída é extremamente significativo. Então, quando eu encontrei a ideia, a gente conversou bastante. Falei para ela que o motivo de eu buscar uma doula era o medo de sofrer violência obstétrica. Esse foi a principal razão, assim, eu nunca tive medo de dor, de parir, todo mundo ficava, mas e a dor, e parir? Peraí, pra mim, não sei se eu posso falar, mas enfim, pra mim parir deve parecer com cagar, assim. Eu já tive uns episódios bem problemáticos em relação a isso. Pode ser que se aproxime, gastando mesmo, assim, sabe? Pegando essa ideia da dor e jogando, porque assim é uma forma de controle, né? Você criar o medo em alguém, você manipular esse medo, colocar esse afeto em circulação, é você manipular aquele corpo, controlar aquele corpo. Então eu já tinha me desvencilhado dessa ideia. Então eu não tinha medo de parir. Eu entendia que eu precisava compreender algumas coisas desse processo e usar algumas estratégias aí que ela foi maravilhosa. Também nesse aspecto, mas o meu principal motivo era esse, né? O medo da violência, né? De entrar num hospital e ser violentada dessas diversas formas, como a gente já sabe. E eu tinha um sonho, ficou no sonho, de parir em casa. Porque minha família toda, eu nasci de parteira, minha irmã, que foi de 95, nasceu, eu me lembro do nascimento da minha irmã, no quarto da minha avó, eu nasci no quarto dessa vovó aqui, inclusive. Oh, Dela, não foi, vovó? que coisa forte, né? E eu queria isso, né? Mas não deu muito certo, mas deu muito certo o outro caminho. Então, foi assim, né? Para mim, escolher uma doula, inclusive, estava nesse lugar de uma rede de proteção, de enfrentamento dessas possibilidades mesmo reais de violência obstétrica, principalmente no contexto do hospital. Exatamente. E assim, é o que a gente fala também, igual você falou aí, de querer um parto domiciliar, né? Eu sempre falo que parto precisa ter várias vias, né? Vários planos. Plano A, B, C, D, porque tudo pode acontecer e a gente tem que estar preparada para isso, para os vários caminhos que a vida pode tomar e o parto faz parte disso, e conseguir ressignificar, né, de alguma forma. Ó, ela falando, a gente também te ama. Vovó tá falando uma coisa que eu acho importante. Fala aí, vó. Fala, vó. Ai, que honra falar com a vovó, meu Deus. Eu tive 7, todos 7 na roça. Que maravilhosa, vó. Que coisa mais linda, né? É casado. E era a sua E era a minha sogra. minha sogra. Pegava tudo. Que pegava. Gente, que coisa linda. Ah, eu fico emocionada, porque
Enfim, né? Nossa ancestralidade mesmo. E para a gente conseguir entender a profundidade disso, né? Que assim é incrível. E que você esteve dentro dessa barriga quando você era um óvulo e depois nasceu no quarto dela e hoje está aí com ela e com sua filha. Então, assim, isso é realmente fantástico, assim. Eu sou muito fã. Obrigada, vovó, por compartilhar com a gente. E seria tão bom se a gente conseguisse retornar, né, recuperar Sim. todo esse poder da mulher de parir, gestar. E foi assim, foi uma experiência muito incrível para a gente também participar desse parto, que também foi, eu tenho certeza, né? Nós sabemos, vamos chegar nesse ponto que não foi por acaso, Aham. né? E lembrando que, mais uma vez, eu estive no parto de Laís, mas foi totalmente não planejado esse parto no meu plantão. Eu ainda dava bastante plantão nessa época, um ano e um pouquinho. E aí, como é que foi, assim, esse final da gravidez, os pródromos, como é que foi para você? Logo quando, nas últimas semanas, eu comecei a ter, né, muitas contrações e eu já achava que eu ia parir, ficava morrendo de medo porque eu não tinha voltado para Ilhéus ainda e eu dizia, se eu parir aqui em Santo Antônio, vai ser horrível, aquele hospital é isso. E aí eu começava uma catástrofe na minha cabeça. Vamos logo, correndo, voltar para Ilhéus. Porque lá eu me sinto mais segura, tem André, tem Tainá, tem um hospital que já tem, né, uma... já aparece num conceito em relação a esse cuidado pelos profissionais que estão lá dentro. E aí voltamos, né? A gente começou o nosso processo no Dia dos Namorados. A gente já estava com 41 semanas, não foi? E quase 42. Eu estava morrendo de medo de fazer qualquer tipo de intervenção, porque vem essas inseguranças mesmo, diz, ai, se precisar de uma intervenção, de uma indução, o que que pode acontecer? Eu acho que não vai dar certo. Entra na questão também do ideal, né, de que para mim era importante ter um parto mais natural possível, porque eu entendo o quanto isso é significativo para a saúde mental materna e para a do bebê também que está nascendo ali, que vai receber uma carga de hormônio, que vai ser construído um vínculo, inclusive mediado pelaquela experiência. Então eu ficava com tudo isso na minha cabecinha e na minha barrigona. E aí eu comecei a ter as contrações. Eu lembro que nesse dia eu acordei muito preocupada porque eu achei que ia ser no domingo. Eu acho que foi na terça, né? Se eu não me engano, foi na terça-feira. Eu acordei já sentindo umas contrações, achei que estava ritmando e aí nada, parou absolutamente. Quando foi na segunda-feira, retomou de manhã. Eu achei que de domingo para segunda ia acontecer, não aconteceu nada. Eu acordei de manhã extremamente preocupada. Comecei a chorar desesperada na frente do espelho, porque eu tinha tido um sonho, né? Eu até coloquei isso no relato. Eu sonhava que eu estava com o Tainá num lugar estava meio que escuro e eu olhava para minha barriga. Isso é uma coisa assim que eu acho muito peculiar da minha experiência, é porque eu lembro com detalhes todas as etapas. Eu achava que eu ia esquecer tudo, mas eu consigo lembrar, assim, recordar esse percurso. E aí eu olhava para minha barriga depois de acordada e lembrei do sonho e comecei a chorar. Aí Cão perguntou o que foi. Aí eu disse pra ele, eu tive um sonho essa noite, essa madrugada, no momento que eu consegui cochilar, e tava eu e Tainá, e eu olhava pra barriga e dizia pra ela assim, minha barriga tá toda roxa, aí começava a chorar desesperada no sonho, porque minha barriga tava grande, a Odara tava lá dentro e tava tudo roxo. E aí isso, né, bateu com tudo na minha cabeça. Aí ele não, e aí me acolheu, né, extremamente naquele momento. Vamos fazer tudo hoje, tudo que eu vou pesquisar, eu vou buscar e conversava com a Andréa, tudo que for para natural, assim, para induzir o parto, a gente vai fazer hoje. Então, tudo do checklist que existiu, a gente fez, né? E quando a gente foi caminhar de tarde, eu senti uma contração muito forte que a gente precisou voltar. Mamãe, mamãe. E aí,
de noite já, assim, não, de tarde, saiu um pedaço do tampão. Aí eu entrei em contato com a Tainá e falei, ela disse, olha, parece que vem hoje. E a André, avisei a André, ela disse, eu vou pra aí, de noite eu vou pra aí, a gente vai fazendo algumas coisas e tal. E assim ela fez. Ficou, gente, a madrugada inteira, a tarde, né, o início da noite e a madrugada inteira comigo. Essa mulher, 5 horas da manhã, tava o marido lá em casa, levando a menina para amamentar. Então, assim, é para vocês entenderem a vinculação e a dedicação que extrapola qualquer ordem de contrato de trabalho. Né? Não está nesse lugar. Tá no lugar do cuidado mesmo, assim, porque era eu e Cauã sozinhos lá em Ilhéus, não tinha ninguém. E ela viu isso muito claramente. Mas aí a noite foi maravilhosa no início, né? A gente dançou, a gente cantou a rocha. Ai, meu Deus, a gente comeu sopa, depois eu vomitei tudo. Teve uma coisa muito singular dessa experiência que foi, eu mantive eles, todo mundo cansado e acordado a noite inteira, porque em cada contração, e quanto mais aumentava a contração, eu não conseguia sentar nem deitar. Eu tinha uma necessidade até a hora de parir, de estar com os pés no chão. Eu não conseguia suspender meu pé para nada. Quando eu precisei deitar numa maca, que é o Dedê, você tá agoniada com mamãe lá? Mamãe tá aqui também. É. Então, assim, do dia 12, a Odara nasceu dia 13, 2h19 da tarde. Foi esse período da noite inteira. A gente no chuveiro, massagem. Depois da cantoria, veio o momento mais tenso, mais intenso. E eles ficaram acordados comigo porque não tinha condições. Uma hora era Cauã, outra hora era Dé, e eu me apoiando e vindo a contração mais forte. Quando Tainá me indicou um chá, até hoje, quando eu sinto o cheiro. Um momento de bruxas teve, com certeza, né? A gente foi, Cauã correu lá para comprar um chá de canela com cravo, eu tomei esse chá. E eu ficava assim, hoje esse cheiro marca, né? Negócio com cheiro e paladar, e isso é um dos cheiros que marca, e do bolo de milho também. E quando deu 7 horas da manhã, não tinha dormido a noite inteira, né? Já tinha vomitado, já tinha perdido uma parte do tampão, nem sabia, eu inocente que tinha saído todo, né? Foi só uma goguinha assim. Depois que eu vou descobrir que não, no hospital é que começa mesmo o rolê. Cheguei 7 horas da manhã, Tainá estava de plantão, a gente tinha conversado. Ela disse, eu tô de plantão e tal, pode vir. A gente foi 7 horas da manhã lá, fui avaliada, passei pelo toque e, assim, não queria, me recusei, inclusive, no momento, mas inclusive, uma discussão, talvez uma cilada em relação a esse tipo de procedimento médico, porque para eu descer para o centro de parto, né, natural, eu precisava passar pelo toque naquele segundo momento. Mas aí você pode recusar. Mas se você não fizer, como que você vai? Então, eu fiquei nessa cilada, mas, e nesse momento eu tinha combinado, né? Ia tentar ver Tainá, mas Tainá estava envolvida em outra situação. A enfermeira que me atendeu nesse momento, ela foi muito cuidadosa. E aí isso foi importante também. Mas antes de chegar nesse momento do trabalho de parto, que já foi lá meio-dia, né? Da indicação ali daquele processo, a gente tinha conversado sobre indução, né? Logo depois da enfermeira da triagem, eu fui para Tainá, ela me acolheu maravilhosamente. Assim, ela me recebeu, na verdade, ela veio me receber com um abraço. E aquilo ali já foi tudo para mim naquele momento. Não precisava dizer nada. E ela dizia pouco, só o necessário, e acolhia com olhar e com a resolutividade do que precisava ser feito. Então, assim, a gente pode internar, você pode ir para o quarto ali, você pode retornar. O que é que você quer fazer? Né? Vamos tentar construir aqui junto. Nessa hora, Andréa e Cauã, e aí vocês podem se defender, mas a gente já conversou sobre isso, eles estavam extremamente cansados.
porque eles não dormiram a noite toda e eu não tinha dormido, mas eu estava parindo. Então, assim, eu estava num outro universo. Mas eles estavam comigo, né? Será que esse corpo aí que ficou a noite inteira acordado e que tá nessa luta vai? Eles ficaram preocupadíssimos em relação a isso, mas eu já tinha combinado com o Tainá que meio-dia, acho 11 horas, meio-dia, a gente ia se ver novamente para fazer o toque e ver como é que estava a dilatação. E aí eu saí da sala, ela me deu algumas alternativas de indução também, né, por causa da semana que a gente estava. E eu saí, fui, ele disse, passei um pouquinho por aqui, pelo hospital e tal, pense um pouco, tenta comer alguma coisa. Então, fui fazer isso. Quando eu cheguei no carro, eles olhei para a cara dos dois como tava, eu disse, não. Aí eu entrei dentro de mim nessa hora. Quando veio uma contração, eu fui, como o André dizia, mergulhar na onda. Eu mergulhei para dentro de mim de um jeito que eu disse, eu vou parir essa menina agora. E fui. E nesse momento eu senti que aconteceu algo diferente. E aí eu disse para eles, vamos retornar. A gente vai retornar e esperar tá nesse momento, como eu falei, Tainá não pôde vir. André percebeu que eu estava já na fase, né, mais final. Eita. Não conseguia comer, me neguei a comer, me neguei a tudo naquele momento. Não conseguia subir na maca, não conseguia agachar, só pendurada no pescoço de Cauã, coitado, com as costas o livre. E a Andréa colocando gelo nas minhas costas e eu ali mesmo buscando dentro de mim essa criança. Quando ela fez o toque, eu já estava com uma dilatação significativa, eu não vou me lembrar qual foi agora, mas ela disse, desce mas tem que subir na maca. Aí agora, para mim, foi a morte. Porque doía demais, assim, doía demais esse momento em específico. O outro tem a ver com a contração, tem a ver com atravessar essa onda, mas deitar na maca, ficar ali com as pernas para cima, para mim era insuportável. Tirar o pé do chão não era legal. Desci, cheguei no chuveiro, achei que estava parindo já, eu comecei a sentir mesmo o momento do explosivo ali. E deu tempo. André, enchei a banheira, ela se preocupou porque era uma das coisas que eu queria, era parir a Odara dentro da água. Ela foi logo atenta a isso, organizou o quarto, encheu a banheira e antes de Odara nascer, Tainá veio cá no quarto e disse assim, eu vou trocar de roupa e volto. Tava toda ensanguentada de outro episódio. E ela voltou bem no momento que eu tava indo pra banheira e é agora. E foi incrível, assim. Foi muito incrível. Muito incrível. Odara não tive o rompimento da bolsa, né? A bolsa rompeu no momento que ela tava nascendo. Neném. O neném é você. Neném. Odara. Vovó, Vovó. Eu acho que ela tá, né, com esse espelho aqui. Isso, tá confusa, bichinha. Mas aí foi isso, assim, foi intenso. A parte do expulsivo é a melhor de todas. Não dói. Depois que eu parei, eu lembro que eu brinquei assim, tá vendo? Quero outro, quero parir de novo, você falou. Não, parir é mais fácil, né? Não, aquele momento ali foi assim crucial todo esse arranjo, né, que eu tô falando assim, do cuidado da banheira, do cuidado ali no final da enfermeira que me fez o toque nessa ambivalência, né, onde eu dizia assim, eu preferia não autorizar porque eu não queria passar por isso de novo. Mas se eu não autorizasse, eu não tinha como descer. E aí isso é uma falha muito grande, né, desse processo. Exatamente. É um ponto que eu falo sempre. Odara. A gente medicalizou demais, né, essa parte do processo que a gente está vendo com os olhos que está nascendo, a gente não precisa tocar. E são questões muito
assim, de protocolos institucionais mesmo, né? Que, para ir para tal setor precisa de tantos centímetros, ou enfim, até para admitir no hospital, né? Então, assim, são questões que a gente ainda precisa evoluir muito nesse aspecto. Já evoluímos bastante, porque na época que eu nasci, por exemplo, o toque era de 1 em 1 hora, ou às vezes até menos, né? Então hoje a gente já consegue espaçar mais essa avaliação, mas imagine você no seu processo recebendo toque vaginal de 1 em 1 hora, tendo que ser obrigada a ficar deitada. Sendo que você acabou de dizer que para descer a rampa foi difícil, imagine o trabalho de parto todo. Então, a gente não permitia com que as mulheres tivessem a opção de adotar a posição que o corpo delas realmente pedisse, né? Hoje a gente ainda tem alguns impasses com isso, mas cada vez mais a gente tem mostrado que é só ouvir o que seu corpo está pedindo para você fazer e é isso, mergulhar dentro de você mesma. Porque quanto mais a gente fica querendo saltar dessa onda, né, a gente vai perdendo fôlego ali. Então, tem que aceitar que a onda vai vir, vai te encobrir, você mergulha, depois você volta e respira, espera a próxima. Então, esse é um processo que está aqui também, né? Então, foi isso que você falou, eu vou parir minha filha, e foi. Sem intervenção nenhuma. A Andrea falou que foi o primeiro parto natural que ela viu. E realmente, assim, não teve nenhuma intervenção. Eu lembro que eu cheguei na hora exata que você estava indo mesmo para a banheira. E foi o primeiro parto na banheira que eu assisti aqui. Até porque o CPN, que é o Centro de Parto Normal, fica com as enfermeiras obstétricas mesmo. E a gente quase não vai lá. Então é muito, muito raro, assim. Eu lembro que essa roupa ensanguentada, eu tava num parto que foi um parto difícil do lado. Falei, não, só vou ali trocar e volto. E foi justamente o tempo. E foi lindo demais, né? O expulsivo. Foi ouvindo musiquinha, chegou na água bem calminha. Não chorou, né? Aí eu fiquei assim. E o cuidado de Tainá, quando. Incrível, né? Porque você não é pediatra e você fala sobre isso, né? Sobre recuar desse lugar, sobre a criança. Você já falou isso para mim em alguns momentos. Mas você tinha uma atenção muito cuidadosa em relação a isso, porque a Odara não chorou, né? Porque todo mundo vem com essa ideia de o bebê não chorou, tem que chorar e não sei o quê. E a pediatra, ela ia ali tentando sentir o coração, buscando ali os sinais vitais para ver se estava tudo ok. E ela grudadinha em mim, tá aí cuidadosa, orientando. Não, tá tudo bem, ela tá linda, tá maravilhosa, olha aí o coraçãozinho e Pronto. sabe, apaziguou ali na mesma hora. Foi É porque, assim, a gente não tem costume, eu falo que a gente não tem costume de ver parto respeitoso. O bebê que nasce em um parto tranquilo, como foi o seu, ele geralmente não nasce chorando desesperado, que é um bebê que nasce seguro. Ela nasceu em segurança e foi para onde é o mais seguro para ela, que foi seu colo. Então ela abriu o olhinho, respirou, olhou assim. E a pediatra, que também é Laís, que é sua xará, eu lembro perfeitamente dessa cena. E ela assim, nossa, eu quero um parto desse. E aí ela, mas eu nunca vi um bebê nascer assim. Aí eu falei, calma, tá tudo bem. Tinha acabado de terminar a residência também. Eu falei, tá respirando, tá tudo bem. Ela escutou e ela ficou olhando assim pra mim, tipo, chocada. Aí eu falei, é isso mesmo, você vai ver outras vezes, calma. E foi muito legal. Ela fala disso também, até hoje, assim. E foi muito especial mesmo viver isso, né? E aí, Cauã atrás de você, te segurando. Ai, tem fotos tão lindas. Hoje você já consegue ver as fotos? consigo ver as fotos, consigo ver os vídeos. Depois de um tempo, consegui fazer isso, né? De recuperar essa memória. Isso eu chorava muito toda vez que eu via. Hoje eu me emociono em algumas ocasiões e outras eu me lembro de outras maneiras, feliz e tal. Mas vou ressignificando, né? Essa experiência toda vez que eu. Algumas a gente perdeu, né? Algumas
Inclusive, porque o seu celular deu um pane, não foi nesse É mesmo! Eu tinha esquecido disso! Mulher, meu Deus, foi mesmo! Nossa, possível. É, essa foi uma das, assim. E aí, logo depois que a Odara nasceu, a gente continuou, né, na banheira ali, esperando que a placenta nascesse. Né? E aí você dizia assim pra mim, você tá sentindo vontade de fazer força, né? Porque vem, de fato, né, quando a gente tá parindo, vem uma vontade própria ali do próprio corpo, do próprio funcionamento do corpo, de fazer força e você vai também. Você empurra junto com aquela vontade, digamos assim. E nessa hora parou, não tive mais nada, assim. Né? Eu fiquei absolutamente paralisada ali, né? Eu tava de boa com a Odara, conversando, brincando, dando risada, resenhando das coisas. Mas a vontade de fazer força, da tal força da placenta, não vinha. e não vinha a força e não vinha sangue. Ou seja, a placenta estava lá, grudada. Aí eu falei, tá, vou esperar um tempinho, né? Aí recebeu a ocitocina, que tem que receber para prevenção de hemorragia pós-parto. Todo bebê que nasce, a mãe precisa receber a ocitocina, independente da via de parto. Quando é cesárea, a dose é do dobro, geralmente, porque sangra mais. Então, no parto normal, recebeu, ficou lá esperando, aí deu o tempinho, você ficou lá com a Dara e nada da placenta. Aí eu, vamos ter que sair da banheira. Você lembra? Sim. Vem aqui. E eu com medo de Aldara deslizar de mim. Levantamos, fui pra maca e Thay começou a fazer de novo, né? Aquela questão do paciente ativo, né? Olha, a gente tem algumas opções aqui, percebi que agora eu preciso fazer uma intervenção. Eu tenho essa possibilidade de fazer uma intervenção manual, né? Que foi o que você fez. Massagear o útero ou tentar pegar com a pinça. De novo, eu fui para essa lógica de vamos para o mais natural possível, porque eu sempre tive muito medo, assim, eu não sei, eu nunca passei por nenhuma cirurgia, nada em relação a isso, mas eu sempre tive muito medo de estar nesse lugar, muito medo mesmo de estar nesse lugar, é uma coisa que me mobiliza. Então, fomos para essa parte de intervenções manuais mesmo, das técnicas que ela tinha o domínio ali, o conhecimento de que poderia contribuir, mas que não foi efetiva, né, naquele momento. E aí deu 1h, 1h15, nada dessa placenta sair, eu não consegui tirar na sala de parto. E aí eu falei, olha, começou a sangrar, né? Então, uma das principais preocupações nossas era essa. Falei, olha, ainda não tá sangrando, eu posso tentar aqui, mas se começar a sangrar, a gente vai para o centro cirúrgico imediatamente. Deixei o centro cirúrgico avisado, falei, estou com uma placenta retida, deixa tudo pronto. E aí foi isso, começou a sangrar, já tava o maqueiro na porta esperando a gente. E a gente foi para o centro cirúrgico. E aí, Cauã, e Odara? Aí ficou aquela coisa, eu falei, calma, você vai ficar com ela. Tadinho, ele ainda meio assim, e cansado, muito cansado, né? Cansado. E aí ele ficou com ela e a gente entrou para o centro cirúrgico. E aí, você lembra de alguma coisa desse momento? Eu lembro de muitas coisas nesse momento, né? Principalmente do momento que você disse vamos pro centro cirúrgico. Eu olhei para você e para a Andrea e eu percebi, né, que tinha algo ali que era mais grave, que tinha entrado numa situação grave. No Instagram, que foi desse exato momento onde eu estava saindo com a maca, né? E acho que foi a André que fez esse registro. Eu olhava para Aldara e para Cauã, uma cena mais linda assim que eu poderia registrar na minha cabeça, e eu fiz questão de me ocupar daquilo naquele exato momento, porque eu realmente saí com essa sensação de talvez eu não volte. Talvez eu não volte. É difícil falar disso. Porque Voltou! tinha acabado de parir Odara e
eu queria ver ela crescer, né? E a cena que eu vi dele dela toda coitadinha, abraçada com ele abraçada com ela, eu registrei isso e a gente foi. E aí eu me lembro que Tainá ficou um tempão assim, segurando minha mão lá no centro cirúrgico, e o pessoal colocando os acessos e aquela coisa para tomar a sedação e depois a anestesia, né? E aí ela precisou sair para ocupar o outro lugar dela, da especialista que ia fazer a intervenção, mas ela ia ali, antes disso, segurou por esse tempo a minha mão e conversou comigo. E eu comecei a chorar muito, muito, porque eu tinha esse registro dessa cena que eu tinha acabado de ver, uma cena muito bonita, mas com essa grande interrogação: será que eu volto? Porque o negócio aqui ficou babado. E aí ela saiu, a Andrea ficou, segurou na minha mão, né? Ficou, naquele momento, eu me lembro que vocês me perguntaram: você quer que quem fique com a Odara e suba com você? Porque eu tava com a Andrea e Cauã, eu disse para Cauã ficar com a Odara. E eu e a Andrea aí comigo, porque eu queria que ele se conectasse com ela tanto quanto eu já estava conectada ali naquele momento. E lá eu lembro do anestesista conversando comigo e tchau, apaguei. Né? Nesse momento eu falo sobre isso também, que eu tive um sonho, né, onde eu estava dentro do mar, onde é uma experiência mesmo de se desfazer e de se refazer, de voltar para algum lugar onde você já foi, sabe? E de onde você vai. De alguma maneira, assim. Entrou muito nesse lugar. Eu me lembro muito claramente desse sonho de uma luz muito forte, né, da própria sala ali, que entra na cabeça da gente. Mas eu me lembro dessa experiência, do sonho mesmo, de uma vivência nesse lugar, em um outro lugar, onde eu estava dentro da água. E aí, essa parte agora, eu estava dormindo, né? Tava dormindo. Gosta. E aí, então, Laís teve uma retenção placentária. É um evento raro de acontecer, principalmente para uma pessoa que é a primeira gravidez, não teve nenhuma comorbidade, foi tudo tranquilo, mas pode acontecer. E a gente tem que estar preparado para resolver, né? E aí eu falei, olha, a gente vai precisar tirar a placenta. E é isso. E eu aqui, minha cabecinha já pensa num milhão de coisas, porque a gente tem vários passos para seguir, né? Então, assim, primeiro tentou uma coisa, tentou outra, não deu certo, tentou outra, não deu certo, tenta outra. A última opção que eu tinha era tirar seu útero. E eu tava, não quero, eu não posso ter que fazer isso, espero que dê certo o que eu preciso fazer. Porque se eu tiver que tirar esse útero, eu vou ficar muito mal, mas assim, quando a gente precisa, tem que fazer, não tem jeito. E eu conversei, a Andrea estava lá, eu já tinha falado com ela, falei, olha, vamos fazer aqui o procedimento e depois a gente vai conversar com o Cauã. Eu lembro que você começou a sangrar muito. Hemorragia pós-parto é um comando de grande emergência, né? É uma das principal, competindo com hipertensão, causa de morte materna no mundo. E eu dei o comando de emergência para a gente começar todo o protocolo de hemorragia. E a gente fez muitas medicações. E para parar a hemorragia, que uma das causas é o tecido placentário que está retido, a gente tem que tirar. E como que a gente tira? Tem que enfiar a mão inteira dentro do útero e tirar a placenta. E sua placenta foi muito difícil de tirar. E eu segurava o útero com uma mão e ia. Eu lembro perfeitamente da sensação, assim, de ir lá no fundo e o útero estava muito alto e meu pequenininho entrou até aqui, até meu sangramento. Eu lembro que quando essa placenta veio, me deu um alívio tão grande, mas ainda assim tinha que o útero ele fica, quando a placenta tá lá dentro, ele fica bobo, fica mole e vai enchendo de sangue. Então, quando ela sai, a gente ainda precisa fazer esse útero contrair para parar a hemorragia.
E essa placenta veio, eu conferi, veio a placenta toda. Eu ainda fiz uma curetagem para ver se tinha ficado algum resto, porque foi muito difícil de tirar. E eu, gente, não é possível, assim, tipo, é muito raro isso acontecer. E me parecia que tinham miomas, mas hoje eu penso que não eram miomas. Eu acho que seu útero realmente englobou a placenta, que é uma situação que a gente chama de acretismo placentário. E foi isso, assim, não foi uma situação. Eu imaginei que poderia realmente, mesmo depois desse procedimento, precisar avançar as etapas, pedir para deixar o balão intrauterino dentro da sala, porque talvez a gente precisasse de fazer um tamponamento, talvez precisasse ter transferido para UTI para observar, ou até mesmo fazer uma esterectomia nas próximas horas. E eu sei que eu tirei a placenta, fiz as manobras de compressão, fizemos todo o protocolo de hemorragia e o sangramento parou imediatamente, assim, paf, parou. Eu, nossa, ufa. Eu fiquei olhando assim, né, pra ver se parou. Será que parou mesmo? Será que parou? E fiquei lá, olhando, olhando. Aí eu conferia, o útero estava contraído. Parou de sangrar totalmente. E não tinha tido laceração no parto, mas na manobra de tirar a placenta, deu um arranhadinho que estava sangrando. Eu preferi dar um ponto, porque você não podia mais perder nenhuma gota de sangue. E foi um pontinho só mesmo de precaução. E eu sei que eu falei, não, Laís vai precisar tomar, ser polihemotransfundida, tomar várias bolsas de sangue. Já fui, deixei as reservas de sangue feitas no laboratório. E nisso, logo depois, quando você foi, eu estava acordando, eu pedi para Cauã vir, né? E assim, foi uma coisa que eu nunca vou esquecer disso, porque foi tão difícil de tirar. E aí depois eu falei, eu esperei você acordar um pouco, depois eu fui lá ver você. Você lembra disso? Uhum. Sim, muito claramente. Tanto de você voltando com a Odara, né? E eu ficava perguntando, sim, tá, e cadê a Odara? Eu tô bem aqui, parece que tá tudo bem, cadê a Odara? E aí você me apareceu com a Odara com a, a luva. Não, a luva não, porque a gente já tinha eliminado essa história de luva. A meinha na mão. Ah, é, Aí você disse assim, foi o pai mesmo que vestiu a roupa, porque foi. A meia na mãozinha, a roupinha amarelinha. E aí é isso, mãe, né? A mãe já acorda assim, tá, eu tô viva, sobrevivi, cadê minha filha? E a gente precisa entender que esse é um processo que, enfim, às vezes a gente não permite, né, que as mães tenham esse contato com os filhos, mesmo depois de graves emergências. Isso é extremamente importante até para a recuperação. E quando a mãe tem esse contato com o filho e amamenta e tudo mais, produz ocitocina, que é um hormônio que evita a hemorragia, né? Que ajuda o útero a contrair mais. Então, a primeira coisa que eu fiz foi: toma sua filha, amamenta ela aí, para realmente não sangrar mais. Sim. E foi muito especial. Eu fiquei muito emocionada, assim, porque foi muito forte, né? Esse processo todo. E eu lembro que depois que você estava no quarto, eu falei: ó, depois que você estiver mais acordadinha, eu vou te explicar o que que aconteceu, Sim, sim, foi isso né? mesmo. Eu deixei Laís numa sala de observação e toda monitorizada, porque eu tinha certeza que ia precisar de transfusão de sangue, assim. Eu estava muito preocupada com o sangramento. Eu já deixei a equipe avisada que talvez a gente precisasse fazer uma esterectomia. O balão intrauterino estava lá pronto também, caso a gente precisasse, mas não precisou. E eu lembro que eu cheguei nesse quarto, pode falar. E o principal, você estava lá e estendeu o seu plantão e ficou lá me observando diretamente. Volta e meia voltava lá. Eu vou voltar tal hora, eu vou voltar já já. Eu vou olhar o seu exame, eu vou. De novo, né? É aquela questão do quanto o cuidado extrapola a profissão, É, né? A verdade mistura isso, assim, um sim. E tanto. isso é muito forte para mim, porque às vezes eu não consigo separar, sabe? E aí é isso, né? Minha analista tá aí comigo nessa jornada para eu conseguir ser firme nesse processo.
E eu pensei muito, assim, porque o que a gente vê, e agora eu estudo Nascer no Brasil 2, que foi liberado ano passado, os dados preliminares mostram que, infelizmente, a gente mantém a mesma história de 2012, de que as mulheres pretas são as que mais morrem no parto. E eu não ia deixar isso acontecer com você, assim. Eu falo que para morrer no meu plantão tem que se esforçar muito e não ia deixar isso acontecer. E eu ficava de olho, olhava toda hora se o útero estava contraindo, se a pressão estava boa, se a frequência cardíaca estava boa. E eu fiquei muito assim, aí eu fui, depois eu cheguei e falei, olha, quando eu vi que realmente os exames chegaram, eu nunca vou esquecer que eu abri o exame e olhei e falei, eu não tô acreditando nisso. Era uma hemoglobina. Você disse pra mim, né? Mulher, você tem um santo forte. Então, quando eu vi o exame, eu falei, não é possível, eu já estava preparada para transfundir. Eu não tinha transfundido antes porque os sinais vitais estavam assim, impecáveis. Eu falei, gente, não é possível. Eu já tinha deixado as bolsas prontas, mas não teve uma instabilização. E aí eu falei, e eu falando com o laboratório, quando eu vi o resultado do exame, se não me engano, era 11, assim, a hemoglobina, tipo, muito boa para quem perdeu esse tanto de sangue e para quem precisou repor mais na gravidez, enfim. Eu fiquei muito assustada. E aí, quando eu cheguei para conversar com você, eu falei assim: olha, seu santo é forte, seu santo é muito forte e não vai precisar de transfusão. Você tá ótima, você não vai precisar ir para UTI, você vai para enfermaria com sua filha. E assim, foi incrível. Eu ainda falei: olha, eu expliquei que a placenta tinha ficado retida, que a gente precisou fazer várias coisas, várias manobras, que teve uma hemorragia e que foi prontamente controlada, mas que a barriga poderia ficar um pouco roxa, porque eu segurei o útero e precisei ir com a mão mesmo lá para tirar a placenta. E eu falei, essa barriga vai ficar roxa, porque não tem condições. E aí, você lembra o que você falou? Eu lembro de duas coisas. Primeiro, quando você falou isso, né? E aí eu disse, é mesmo, né? Eu confirmei. O meu santo é forte, Exu que me guarda. Eu falei isso, foi a primeira. Aí eu, ó, arrepiada. E aí lembrei, né? Imediatamente eu lembrei do sonho, desse sonho que eu tinha tido, né? Que você me dizia aí. Não que eu dizia, né? Minha barriga tá roxa e tal. E de fato eu fiquei sentindo por meses essas dores musculares, né, na barriga, depois, né, do parto. Mas naquele momento eu já estava super ótima, estava maravilhosa já. Depois, Maravilhosa. Inacreditável. mas também com a consciência assim muito profunda de tudo que tinha acontecido, né? Eu não tinha ainda uma dimensão aprofundada, porque eu me lembro que você falou acretismo e tal, aí alguns restos ficaram naquele momento na minha cabeça, depois eu fui olhar e depois a gente conversou pessoalmente, né, na consulta. E aí eu tive ainda mais essa dimensão e consegui entender, né, o quanto que os nossos caminhos eles são tão perfeitos assim, quanto que os nossos guias eles trabalham Muito. muito para nos manter assim, né, dessa forma que foi, né, dos encontros que eu tive com essas mulheres tão potentes que formaram a minha rede com meu companheiro, é, a forma como a Odara nasceu, onde a Odara nasceu, coisas que eu achava que poderia ter sido por uma via e foi por outra, mas precisava ser. O encontro com Tainá no plantão, o processo de vivenciar essa experiência e de sentir, perceber mesmo, assim, de uma forma prática, o quanto o cuidado vai fazendo uma diferença absoluta, absurda, depois de ver, por exemplo, né, o quanto que essa questão do acretismo e da hemorragia, que inclusive vem, né, desse processo, é causa estratégia mesmo para salvar a vida, e você foi assim firme. Tainá parecia uma bolinha saltitante mais contida, né? Dava para perceber assim, né, na ligação, o quanto
você estava ali processando 1 milhão de informações possíveis ao mesmo tempo com o mesmo foco. Eu vou manter essa pessoa viva. Você se responsabilizou por isso de uma forma extremamente profissional, eficiente, cuidadosa, atenta. E isso realmente fez a diferença. Assim, hoje, depois de passar por isso, de me emocionar, principalmente porque por perceber tudo isso à minha volta, eu tenho a alegria de ver a Odara crescer, né? E eu agradeço muito por você, né? Pela força que você tem, pela força do seu Ori, inclusive, né? O quanto que você se coloca mesmo e mergulha nisso, né? Isso, eu lembro que você me falou assim, você foi tema da minha análise durante dias. Foi. E o porquê disso, porque na minha prática, volta e meia, vem algo nesse sentido também. E a gente sabe o quanto que determinadas profissões tocam vidas, constroem, ajudam, contribuem na construção de vidas mesmo, né? E quanto que essa questão da morte, de lidar com isso, do lado profissional, pesa, principalmente quando a gente constrói um vínculo como foi o nosso de meses ali, né? Gestando um bebê junto comigo, me auxiliando passo a passo nessa construção, para chegar na hora ali, um episódio totalmente lindo e depois vir algo que foge totalmente do roteiro, mas por você estar tão bem preparada, atenta, dedicada a isso, fez toda a diferença. Eu, de fato, acredito que se fosse em um outro hospital, em um outro lugar, com outros profissionais, talvez eu não estivesse aqui hoje nessa live, né? Grandes chances estatísticas mesmo, né? De não estar. Então, isso bate muito forte, sabe? Eu tenho uma gratidão significativa mesmo em relação ao nosso encontro. Agradeço demais, demais, demais. Ai, eu mais ainda. Isso me move assim de uma força que às vezes as pessoas perguntam e falam, gente, eu não sei explicar. E hoje a gente sabe, né? Nós sabemos de onde vem. Sim. E a gente não tem realmente explicação para isso, mas eu tenho certeza que são propósitos, assim. E eu me emocionei muito vendo Odara esses dias, né? Como vocês foram para outra cidade, a gente não manteve esse contato tão próximo, mas é muito forte a gente ver que tão ótimas, saudáveis, vivas e curtindo a vida. E é isso, né? Assim, isso é muito forte, é muito lindo. Ei, meu amor, princesa! E nada paga, gente. Isso aqui nada paga. É assim, uma coisa que realmente não tem explicação, né? E eu agradeço demais por essas oportunidades, por eu estar no lugar certo, na hora certa, por ter discernimento e conseguir focar e fazer o que eu preciso fazer de uma forma rápida e eficaz, porque cada minuto conta. E assim, a gente poderia realmente. Ah, mas só uma transfusão? Não, não é só uma transfusão, tem várias outras questões envolvidas, vários problemas, é no sangue de outra pessoa, e não precisou de nada, porque foi tudo muito rápido, certeiro, assertivo. Eu lembro que o balão intrauterino ninguém conhecia. E foi um caos, porque eu falei que eu só vinha para cá, quando me chamaram para vir, eu falei, ó, tem isso, tem isso, tem isso, eu só vou trabalhar se tiver condições de salvar a vida das pessoas. E aí eu lembro que o balão intrauterino, eu falei, gente, eu quero um balão intrauterino nessa sala, antes da gente entrar. Não, não tem. Eu falei, tem sim. Tem, eu sei que tem. Não, eu nunca vi isso, não. Você deve estar falando de sonda Foley, que é a sonda de fazer xixi, né? A urinária lá. E aí eu falei, não, gente, não é isso. Eu sei que tem, eu preciso disso agora. Eu quero deixar isso aqui do lado, porque a gente pode precisar. E eu sei que eu não sei como, mas assim, em poucos minutos, eu falei, me dá o telefone que eu vou ligar para tal lugar. Eu liguei, nem sei como eu consegui falar. Eu sei que esse negócio chegou na minha mão. E aí ficou lá, e ainda bem que a gente não precisou utilizar, e foi isso. Mas estava tudo pronto, tudo esquematizado, e foi incrível, assim. Eu nunca tem histórias que, né, marcam para sempre. E a gente nunca vai esquecer desse laço, né, amiga? Tá.
Com certeza. Até porque, assim, você inspira, né? Você é uma pessoa é, tão jovem, tão jovenzinha e tão sábia, né? E isso é muito inspirador, porque uma das coisas que não vou esquecer do nosso laço é essa potência que você transmite aí na sua paz e ao mesmo tempo em todo esse impulso de vida que você tem e a vida tem todo um caos, né, contido nela, e é isso que traz o movimento. Deixa marcas, foi o que eu falei no início, né? Como que eu te achei? Através das próprias marcas, do próprio caminho que você vai fazendo e os encontros que você vai estabelecendo, as trocas que você vai estabelecendo. Então, assim, todo mundo que aparece na minha rede, eu já digo, ó, Tainá, a Tainá, ó, obstetra, ó, segue Tainá, procura Tainá. É o modo hoje, né, que a gente tem de se aproximar das pessoas, é a rede social e de ter essa conexão com pessoas que não são só da rede social, né? Você é uma pessoa real, digamos assim. E isso faz esse vínculo ter força, ficar potente, né? Comigo e com outras pessoas que eu vou acompanhando aí também. Então, uma das questões de eu indicar para essas pessoas próximas de mim tem a ver com isso, né? Do quanto você é real e você se conecta realmente com as pessoas, por mais que isso te custe. Mas é o que eu falo, é justo que muito custe o que muito vale, né? Então, é muito valioso, custa muito, mas vale muito. E eu não troco isso por nada. E ver essas vidas aí, só desejo saúde, né? Assim, é o que eu desejo mesmo. E que vocês curtam muito. E é isso, amiga. Muito obrigada por dividir com a gente aqui sua história e me emocionar várias vezes. E é isso, vamos difundir, né, para que a gente consiga construir novos laços e reverberar aí essa força toda. Brigadão, assim, a todo mundo, né, que estava aqui, a você que tá aí nesse movimento e é um movimento importante, significativo e que com certeza vai contribuir com essa memória coletiva que a gente precisa energizar, sacudir, né? Porque a gente fala dessa questão da ancestralidade e eu acredito que muitos dos movimentos que você faz e as pessoas também que te encontram estão nessa mesma direção e conseguem, sabe, fomentar isso, assim, de uma forma prática mesmo, de uma forma de vivência. Então, muito bom e curiosamente a vovó estava aqui hoje, está passando essa semana aqui em casa e ainda pôde reviver e ela não sabia dessa parte. Não contei para ela. É isso, vovó, é uma sobrevivente essa moça, né? Obrigada por dividir a história da vovó, por participar, trazer mais força ainda para esse momento. E só agradecer mesmo, desejar vida longa, muita saúde para essa família linda. Obrigada. E até mais, quero revê-los em breve, hein? Beijo, gente. Boa noite. Até mais. Beijo, Dara. Linda. Agora você tá rindo, né? Beijo. Ah, linda. Tchau, boa noite.